Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, especial Kanji. Um podcast dedicado a você que, assim como eu, quer estudar o japonês como um todo. それで一緒に勉強しましょう。Minasan, genki desu ka? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Watashi tachi mo genki desu yo. Você está ouvindo o Tanoshi Nihongo Podcast especial Kanji. Um episódio que, além dos ideogramas, ainda rola piada ruim e efeito sonoro duvidoso. Mas se tem quem goste, a gente tá produzindo. Não é bem assim. Mas falando sério agora, este é um episódio em que faz parte de uma série paralela aos episódios sobre gramáticas do japonês. Nesses episódios especiais, nos propomos a apresentar especificamente os ideogramas básicos do japonês, aqueles do nível 5 do Nihongo no Ryoku Shiken, o exame de proficiência em língua japonesa, os quais os analisamos em relação aos seus traços, significados principais, leituras e também olhamos para algumas palavras em que esses ideogramas aparecem. Como você já deve ter visto no título do episódio, este é o de número 18, o que significa que já percorremos por mais de 80 ideogramas, de modo que você pode depois percorrer pelos episódios anteriores para conhecer todos esses kanjis, ou mais importante, revisá-los caso já os tenha visto. Afinal, para que você possa de fato ter proficiência no reconhecimento dos ideogramas, é muito importante revisá-los inúmeras vezes. E quais tipos de ideogramas vamos estudar hoje? Não que eu me importe, mas só para te dar o gancho mesmo. De fato, não esperava menos de você, como sempre. Mas hoje, seguindo o nosso último episódio sobre kanji, vamos aprender mais alguns ideogramas que compõem verbos, o que significa que esses kanjis normalmente estão presentes sempre no começo dessas palavras, sendo completados por sílabas em hiragana. Uau! Que empolgante! O sarcasmo hoje está chegando lá no teto. Mas enfim, lembrando que para acompanhar as explicações, como de costume, recomendo ouvir o episódio com o nosso material de apoio exclusivo. Nele, você encontra os ideogramas abordados, a ordem de escrita, as leituras e os exemplos das palavras que mencionaremos. O link para download está na descrição do episódio. Valendo sempre o aviso: o download do arquivo é seguro. É mais confiável que aquele pum que você acha que vai sair só o ar, mas no fim acaba se tornando as trombetas do apocalipse. Que deselegante! Melhor mesmo é começarmos logo esse episódio. Você tem toda a razão, porque hoje tenho hora marcada para levar minha tartaruga na aula de jiu-jitsu. Mas não era seu gato que fazia aula de dança? Isso mesmo, a tartaruga não curte muito, então preferiu as artes marciais. Não sei por que eu ainda pergunto. Vamos para o primeiro ideograma do episódio, o qual você pode acompanhar no material de apoio, como disse antes. Este kanji possui dois significados principais: sair, no sentido de sair de um lugar, e tirar, no sentido de retirar algo para fora. Cada um desses significados corresponde a palavras diferentes, mas todas começam com esse mesmo kanji. Além disso, ele também apresenta leituras diferentes dependendo do uso. Vamos ver tudo isso em português primeiro para facilitar o entendimento. A palavra, ou mais especificamente o verbo que significa sair, é demasu. Demasu. Aqui a leitura do kanji é de, completada pelos hiraganas masu, formando a forma polida do verbo. Outra palavra em que esse kanji também é lido como de é deguchi. Deguchi, com significado saída. Aliás, observe no material de apoio, pois esta palavra possui dois ideogramas, este que estamos estudando e o kanji com significado raiz boca, que já vimos no episódio especial de kanji de número 8. O que nos mostra que a junção do kanji de saída com o kanji de boca
tem uma ideia geral como se fosse a boca de saída, isto é, o local pelo qual se sai. Agora vamos para a segunda leitura desse ideograma, que é dá. Dá. Ela aparece no verbo que significa tirar, o qual vimos na segunda palavra principal que iniciei falando, a palavra com o significado tirar, em japonês, dashimasu. Dashimasu. Já a terceira leitura para este kanji é shutsu. Shutsu, presente na palavra yushitsu. Yushitsu, que significa exportação, ou seja, enviar algo para fora do país. E uma variação desta leitura é shu, com chisaitsu, aquele pequeno tsu que indica uma pausa na pronúncia da sílaba seguinte, como na palavra shuseki shimasu. Shuseki shimasu, que significa comparecer, no sentido de comparecer a um evento com a intenção de participar dele. Assim, seguimos para o próximo kanji. O ideograma com o significado principal ficar em pé, que corresponde ao verbo tachimasu. Tachimasu. Inclusive, se você observar bem os traços do ideograma, dá para perceber que ele lembra mesmo uma pessoa em posição ereta, em pé. Quanto às leituras, esse kanji tem 3 principais. A primeira é a leitura ta. Ta. Ela aparece no verbo tachimasu, que acabei de mencionar, e é praticamente exclusiva dessa palavra. Isto é, não é comum encontrá-la em outras combinações. Já a segunda leitura é mais comum, que é ritsu. Ritsu. Um exemplo bem conhecido é a palavra kokuritsu. Kokuritsu. Ela traz a ideia de nacional. Esse termo aparece em várias palavras do dia a dia, como por exemplo, Kokuritsu Daigaku. Kokuritsu Daigaku, que quer dizer Universidade Nacional. Ou então, Kokuritsu Kouen. Kokuritsu Kouen, Parque Nacional. Ou então, Kokuritsu Toshokan. Kokuritsu Toshokan, Biblioteca Nacional. Então, só por esses exemplos já dá para pegar bem a ideia do uso dessa leitura, né? Pois bem, já a última leitura deste kanji é ri. Ri. Do mesmo modo que acabamos de ver no kanji anterior, também tem uma pequena pausa para a próxima sílaba, o que significa que há um chisaitsu, o pequeno tsu, logo após da sílaba ri. Como exemplo, a palavra rishaku party. Rishaku party, que é uma festa com buffet em pé. Oi? Calma, explico. Rishaku party é um tipo de festa em que há uma mesa de buffet com várias opções de comida, mas não existem mesas nem cadeiras para os convidados se sentarem. Ou seja, normalmente as pessoas recebem no máximo um pratinho descartável e comem em pé mesmo. Esse tipo de evento é muito comum em recepções de empresas, eventos de networking, aberturas de cerimônias, entre outros. No Brasil também temos esse tipo de evento, geralmente chamamos de coquetel ou até mesmo recepção. Muitas vezes em contexto corporativo. Acho excelente, desde que tenha mini coxinha. De fato é excelente. Mas continuando, vamos para o próximo ideograma. O kanji com o significado central de escrever. Seus traços têm como origem a imagem de uma mão segurando um pincel sobre o papel, como você pode observar nas ilustrações do material de apoio. Quanto às leituras, começamos pela mais clássica, a leitura K. Ela é usada principalmente quando este ideograma compõe o verbo escrever, isto é, kakimasu. Kakimasu. Essa leitura é praticamente exclusiva neste verbo. No máximo, encontramos pequenas variações, como na palavra shitagaki. Shitagaki, na qual a leitura do kanji passa a ser ga, com tentem. Neste caso, shitagaki significa rascunho. Já a segunda leitura, e também mais comum, é sho. Sho. Como exemplo, temos a palavra dokusho. Dokusho, que significa leitura. Outro caso é jisho. Jisho, que quer dizer dicionário. E ainda shorui. Shorui, que significa documento. Depois desse kanji bem tranquilo, seguimos com o próximo, mais fácil ainda. O ideograma com o significado dizer.
Com apenas 7 traços, tem sua imagem associada a uma faca cortante em pé e logo abaixo o kanji de boca. A ideia que se quer transmitir é a de dizer algo de forma clara e direta, como um corte de faca. Ou seja, algo que não pode ser facilmente voltado atrás. Sobre as suas leituras, elas são 3. A primeira que é i, e compõe a própria palavra imasu, que é o verbo dizer. Essa leitura é praticamente exclusiva desse verbo, não aparecendo em muitas outras palavras. Já a segunda leitura é gen, que vemos na palavra gengo, com significado idioma. Outro exemplo é jogen, que quer dizer conselho ou até sugestão. E a última leitura deste kanji é gon, tendo como exemplo a palavra dengon, que tem o significado mensagem ou recado. E por fim, vamos para o último ideograma de hoje. O kanji que tem como significado principal o verbo beber, tomar. Em japonês temos a palavra nomimasu, na qual esse ideograma recebe a leitura no. Essa leitura também aparece na palavra nomimono, que significa bebida, podendo ser alcoólica ou não, ou seja, qualquer coisa que se bebe. Já a segunda leitura desse kanji é im, visto na palavra inshaku, que significa comer e beber, muito comum em contextos jornalísticos ou formais, especialmente quando aparece na expressão inshokuten, que significa restaurante, e funciona como uma forma mais polida de se referir a esse tipo de estabelecimento. Além disso, essa leitura também aparece em contextos mais formais ou técnicos, como na palavra inshu, que significa ingestão de álcool. E esses foram os kanjis de hoje. Mas aguenta sua ansiedade e não desliga, que ainda tem mais um pouquinho. É isso aí. Para treinarmos os significados dos kanjis de hoje, vamos ler algumas frases com palavras que contêm esses ideogramas. Mas antes de lermos juntos, peço que continue acompanhando com o material de apoio aberto na página com a indicação do tempo referente a este ponto do áudio. Pause o podcast um pouco e tente identificar a leitura dos ideogramas. Depois disso, retoma o áudio para conferirmos as respostas. E aí, vamos conferir? Deguchi wa asoko desu. Deguchi wa asoko desu. Kyou wa kaigi ni shusseki shimasu. Kyou wa kaigi ni shusseki shimasu. Tōkyō made densha de tachimasu. Tōkyō made densha de tachimasu. Tanaka-kun wa kokuritsu daigaku de benkyou shite imasu. Tanaka-kun wa kokuritsu daigaku de benkyou shite imasu. Mainichi nihongo de reporto o kakimasu. Mainichi nihongo de reporto o kakimasu. Yasumi no hi wa dokusho o shimasu. Yasumi no hi wa dokusho o shimasu. Sensei wa nihongo ga jouzu desu to iimashita. Sensei wa nihongo ga jouzu desu to iimashita. Nihongo wa muzukashii gengo desu. Nihongo wa muzukashii gengo desu. Kyou mizu o amari nomimasen deshita. Kyou mizu o amari nomimasen deshita. Kono machi ni wa inshokuten ga ooi desu. Kono machi ni wa inshokuten ga ooi desu. E claro, vamos lembrar, para memorizar eficientemente os ideogramas, a melhor forma é os ler dentro de palavras e frases. Se possível, escrevendo essas palavras sempre que der.
E com esses kanjis de hoje, chega ao fim mais um episódio do Tanoshi Nihongo Podcast Especial Kanji. Mas não se esqueça, não é suficiente apenas ouvir o episódio. Continuar praticando é tão ou até mais importante. E para te ajudar, no final do material de apoio, deixamos mais algumas frases contendo as palavras que abordamos hoje, além de alguns quadros com os kanjis para você praticar a escrita. Por isso, valorize meu esforço de fazer isso tudo para você e vá praticar. Então, nankai mo renshu shiyou. Vamos treinar várias vezes. Antes de finalizar, quero pedir um favor. Na plataforma de áudio que você está ouvindo, há um botão seguir juntamente com o ícone do sininho. Ao ativá-los, você será notificado sempre que houver novos episódios. Deste modo, você não perderá nenhum conteúdo. E aproveitando que gostou, dê também a sua avaliação usando a mesma plataforma, seja por meio das estrelas no Spotify ou no botão de curtir nas demais plataformas. Além, é claro, de compartilhar este podcast com seus amigos ou conhecidos que também estejam estudando o idioma japonês. Dessa forma, poderemos difundir ainda mais conhecimento e ajudar mais pessoas a se desenvolverem no idioma japonês. Além do mais, estamos sempre abertos a receber suas sugestões, críticas ou elogios sobre este canal de estudo. Então, convido você a nos seguir nas redes sociais, como Facebook ou Instagram, através do @tanoshipod, com 2 i's. E por fim, agradeço por ter nos ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E te espero no próximo episódio. E agora, é com você, Edi. Obrigada, pessoal, por nos acompanhar. E lembre-se, se esse episódio não te ajudou, pelo menos ocupou seu tempo. Beijos!